Oi, gente, Simone Santos aqui. Tem um tempo já que eu falei que eu ia gravar um vídeo falando sobre o que me foi revelado sobre pedir por milagres, né? E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: cuidado com o que você pede, porque você realmente pode ser atendido, tá? E por que eu tô falando isso? Cuidado, né? Às vezes a gente pode achar, não, mas eu quero milagres. Nossa, eu preciso de milagres. Eu mesma já falei várias vezes, inclusive aqui no canal, que eu vivo por milagres, né? A minha vida é repleta de situações que envolvem milagres, né? Envolvem situações que se resolveram de forma milagrosa, né? E por que eu entendi há pouco tempo que pedir por um milagre não é tão bom assim como a gente pensa que é? Bom, vocês que me acompanham há um tempo aqui, já no último vídeo que eu publiquei, eu falei que eu vivi um período da minha vida altamente negativo, né, que a minha vibração abaixou lindamente, fui lá no fundo do poço energético, né, e um monte de situações estranhas começaram a acontecer comigo, situações de me machucar do nada, situações de tudo dar errado, coisas que, sabe, nunca aparentemente tinham algum conflito, começaram a dar conflito, situações muito diferentes do que eu estava acostumada a viver, tá? E foi tanta coisa negativa acontecendo, gente, que eu comecei a me ligar. Falei, cara, eu tô numa vibe, né? Eu me entreguei numa vibe negativa, eu desci ladeira abaixo, eu deixei o carro descer ladeira abaixo na frequência energética, né? E eu não tô conseguindo sair disso, porque eu já estava sendo dominada pela minha mente. Por mais que eu fizesse as técnicas, né, que a gente conhece, por mais que eu utilizasse o meu arsenal do bem-estar para elevar a minha vibração, para sair daquele compilado de coisas negativas que estava acontecendo na minha vida, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia elevar minha vibração, tá? Eu já estava totalmente dominada pelo negativismo. Então, consequentemente, coisas negativas, coisas muito estranhas estavam acontecendo comigo. Se você não viu o vídeo, né, é só procurar aí, foi o último vídeo que eu fiz antes desse aqui, falando como que eu saí dessa situação, né, como que eu entrei e como que eu saí dessa situação. E quando eu saí, quando eu finalmente consegui me reequilibrar, me restabelecer energeticamente, né, voltar ao meu padrão energético tradicional, algumas coisas que eu me questionei durante o meu período negativo, começaram a vir, algumas respostas começaram a vir. Na época que eu tava lá no meu período negativo, gente, eu comecei a questionar tudo que eu havia conquistado na minha vida, tá? Fora todas as outras coisas que estavam acontecendo, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? A lei da atração, a mente funciona dessa maneira. Quando o teu corpo tá ali, viciado numa emoção, no meu caso era o negativismo, era raiva, era dúvida, era medo, mais situações me voltavam à memória, né? Para continuar para o meu corpo continuar com aquela emoção negativa predominando, né? Porque é a emoção que meu corpo já estava acostumado, né? Então, mais disso me era dado, né? E aí, durante aqueles períodos lá que eu tinha rompantes negativos, eu questionava Deus, eu questionava os meus próprios conhecimentos aqui sobre a mente, sobre a vibração, eu me questionei, acho que isso eu nem contei no outro vídeo, gente, mas eu me questionei a respeito dos milagres que eu recebi, dos milagres financeiros, né, os dinheiros inesperados que eu recebi, as conquistas que eu consegui de formas assim milagrosas, né, por formas não convencionais, né, que tem aqui também um monte de vídeo falando sobre. Eu comecei a questionar a fonte, né, dizendo que isso era migalha. Olha isso, gente. Nos meus momentos, né, de introspecção, principalmente durante o meu banho, que era o momento ali que eu ficava completamente imersa dentro da minha mente, né, dentro das minhas questões, sozinha ali, eu comecei a questionar por que Deus, né, por que a fonte estava me mantendo presa a essas migalhas, né, que eu chamava de milagres, tá? Por quê? Porque quando eu precisava de um dinheiro, o dinheiro aparecia. Aí vinha o dinheiro, né, gente, um montante de dinheiro que durava 2, 3 meses ali, eu ficava ok. Esquecia da minha vibração, né, vivia ali a minha vida mundana. E aí, quando eu passava esses meses e o dinheiro acabava, eu voltava de novo a ter que me alinhar, a ter que elevar minha vibração, a ter que acreditar que o milagre ia acontecer. E aí o dinheiro vinha do nada, assim, de um lugar que eu não estava esperando, né? Eu era grata, ficava ali mais 2, 3 meses, acabava o dinheiro, eu voltava de novo. Aí aquilo me cansou.
Naquele momento de negativismo, gente, eu comecei a questionar que eu não queria, né? Eu comecei a falar que eu não queria mais migalhas do universo. Olha isso, né? Porque o universo estava ali me fazendo ficar presa energeticamente, né? Para só me dar migalhas quando eu precisava. E lá naquele período que eu estava negativa, gente, eu comecei a questionar realmente tudo isso que eu ensino aqui, tá? Tudo isso que eu acreditei. Olha só, gente. Para você ver o nível que eu estava naquela época, meu nível energético, né, a minha mentalidade naquela época era uma mentalidade de escassez, de vitimismo total, fundo do poço total, energético. E aí eu fiquei nesse dia, eu lembro que eu me questionei, eu chorei muito no banho, né, falando que eu não queria viver isso, que eu via pessoas aí abundando grandemente, com muitos milhões de dinheiros, né, muitos milhões de reais, ganhando dinheiro a rodo, né, aí na internet, e eu não conseguia, só conseguia, assim, nos momentos de desespero, que eu não queria mais isso, que eu não queria mais migalha nenhuma, que o universo podia ficar com as migalhas, olha, gente, eu cheguei a esse nível. E nada acontecia, né? Obviamente, tudo continuava dando errado, né? A bola de neve só aumentava. E quando eu virei a chavinha, eu voltei, eu me restabeleci, né? A partir de um atendimento com barras de Access, que eu contei no outro vídeo, eu me restabeleci energeticamente, gente. Alguns dias depois, é impressionante, eu tava no meu banho, e aí me veio esse momento que eu questionei a fonte com relação aos milagres. E na mesma hora veio a resposta. Você recebe milagres porque você pede por milagres. Se você quer viver abundantemente, você tem que pedir por abundância constante. Nossa, gente, ali, na hora do banho, na minha conexão, né, com os meus mentores, né, com a minha egrégora, eu recebi essa resposta. Primeiro que eu só recebi essa resposta porque a minha vibração elevou, né? Eu me conectei aos meus mestres e eu pude receber a resposta. Porque quando eu estava lá no desespero, eu não ouvia nada, né? Eu não recebia nenhuma resposta. Eu esperava algum encaminhamento, alguma luz, alguma coisa me aparecesse para mudar ali, tudo dando errado. Nada acontecia, né? Só foi acontecer, obviamente, quando eu melhorei o meu estado vibracional. Quando eu aumentei a minha vibração, eu consegui ouvir as respostas. E essas respostas, gente, da minha fonte, né, da minha egrégora de luz, caiu como uma luva e fez todo sentido para mim. Por quê? Porque eu vivia pedindo por milagres financeiros. Eu recebia milagres? Sim, recebia, mas era pontual. Por que então, ao invés de eu gastar minha energia, né, usar todo esse conhecimento para viver por milagres, eu não usava esse conhecimento para permanecer na abundância? Percebe a diferença? Percebe o porquê que foi um insight tão relevante para mim e eu só pude receber esse insight porque eu estava em uma vibração elevada? E fez todo sentido para mim, gente. Então, cuidado com aquilo que você pede. Se você pede só por milagres, milagres irão acontecer na sua vida. Mas, se você pedir por abundância contínua, por viver em abundância, né, a tão prometida abundância que Jesus veio aqui para nos dar vida e vida em abundância, em todos os sentidos, né? Por que eu não estava vivendo aquilo ali? Porque eu estava esperando milagres e era isso que vinha para a minha realidade. Então, meu senhor, minha senhora, muito cuidado com aquilo que você pede, tá? Porque as suas palavras, elas realmente têm poder. A sua vibração, ela realmente move montanhas. Ela faz com que tudo que o seu coração está cheio venha para fora, se manifeste na sua realidade. E apenas uma mudança de ponto de vista pode ser o que você precisa para mudar totalmente a sua vida, tá bom? Então, nunca, jamais peça algo para a fonte, para o universo, por baixo, tá? Você tem total direito de ser abundante em todas as áreas da sua vida. Na real, gente, o nosso natural é ser abundante, é ser saudável, é ter tudo que a gente quer de forma fácil. A gente precisa gastar muita energia para não ter abundância, para não ter saúde, né, para não ter dinheiro suficiente, para viver na escassez. É verdade, gente, porque para manter essas crenças, esses pontos de vista fixos que a gente tem sobre cada setor da vida, é preciso estar remoendo aquilo na nossa cabeça. E muitas vezes acontece de forma inconsciente,
tá? Você não tem consciência dos padrões mentais, da tua programação mental. Você só tem consciência quando você olha para o seu mundo e enxerga os resultados, e enxerga que tipo de pessoa está chegando até você, tá? Enxerga que tipo de informação o mundo físico tá te trazendo. E aí você tem que se questionar, o que tem de verdade nisso, tá? Por que isso tá acontecendo continuamente comigo? E elevar a tua vibração e se manter bem, tá? Você tem que fazer um questionamento neutro e não um questionamento indagando, criticando, julgando, tá? Você tem que fazer um questionamento leve. Você tem que se manter elevado vibracionalmente para você receber a resposta. E a resposta vem, minha gente. Por isso que a gente fala que tudo que a gente precisa saber está dentro de nós. É só a gente perguntar, tá? É só a gente pedir para o universo, mas pedir da forma certa. Não peça por migalhas, peça para o ser abundante e infinito que você já é. Um super beijo, até o próximo vídeo.